Como diziam os antigos romanos, errar é humano. Olá, pessoal! Não há ninguém neste mundo que não cometa erros, mas algumas pessoas são muito azaradas. Devido a isso, até hoje alguns erros já causam enormes quantidades de danos e, às vezes, até mesmo vítimas. Pessoal, hoje vamos falar sobre algumas histórias de erros e fracassos. Então, vamos começar. Falha no lançamento do foguete Ariane 5. Em 4 de junho de 1996, o foguete Ariane 5 da Agência Espacial Europeia, que ficou em desenvolvimento por muitos anos, foi lançado pela primeira vez da base de lançamento em Kourou, na Guiana Francesa. Neste lançamento, havia a missão de transportar vários satélites para investigar o campo magnético da Terra e colocá-los em órbita. O tempo estava limpo e não havia sinais de problemas. Os primeiros 36 segundos após o lançamento foram sem incidentes, mas depois o foguete se desviou repentinamente do curso e se despedaçou e começou a cair. Em seguida, 40 segundos após o lançamento, o foguete explodiu a uma altitude de cerca de 4 quilômetros. Felizmente, não houveram vítimas, mas o prestígio da tecnologia europeia foi severamente prejudicado. Após investigação, descobriu-se que existiam várias causas da catástrofe, mas uma das mais fatais foi um erro no código do software, que causou um transbordamento em uma das variáveis. Em outras palavras, havia um bug de software. Este bug ainda é considerado como um dos erros de computação mais caros da história, custando à empresa cerca de $500 milhão. O acidente de Three Mile Island. O acidente na usina nuclear de Three Mile Island, ocorrido em 28 de março de 1979, ainda é considerado o pior acidente da história da energia nuclear comercial nos Estados Unidos. Uma grande parte do núcleo do reator sofreu uma fusão e Harrisburg, a capital da Pensilvânia, estava prestes a experimentar o mesmo destino que Pripyat sofreu 7 anos após este acidente. Felizmente, o evento foi evitado, mas o país inteiro foi mergulhado num estado de medo, e o resto do mundo ficou em igual incerteza. Logo após o acidente, foi realizada uma investigação minuciosa para determinar a causa. Os resultados revelaram que foram 2 pequenos erros que causaram uma série de acidentes quase catastróficos. Horas antes do acidente, uma das tubulações havia ficado bloqueada e foi feita uma tentativa de explodi-la, com uma mistura de água e ar comprimido. A tentativa em si foi uma solução ridícula e incorreta, mas não teria ido tão longe se não fosse o segundo erro, que foi o projeto defeituoso da válvula de retenção. Pequenas imperfeições nas válvulas de retenção permitiram que a água usada para limpar o entupimento entrasse no sistema que controlava a válvula. Como resultado, as bombas de abastecimento de água e a turbina do gerador pararam repentinamente, seguidas pelo superaquecimento do reator. O desabamento do Lotus Riverside. Em 2009, fotos de um prédio residencial que havia caído em Xangai, China, estamparam manchetes em todo o mundo. Tudo era feito tão impressionante que parecia que um gigante havia puxado o edifício do chão e o colocado exatamente deitado de lado. Este é um complexo de apartamentos chamado Lotus Riverside Garden, e vocês podem notar que o prédio em si foi construído de forma tão sólida para que não desmoronasse mesmo que tombasse de lado assim. No entanto, as fundações do prédio ficaram desta maneira. De acordo com a opinião pública, a causa do desabamento do condomínio foi um erro cometido durante a construção do estacionamento subterrâneo. O solo da escavação subterrânea foi despejado em uma margem de rio próxima, que desabou sob o peso do solo. Isso permitiu que a água penetrasse no solo e corroesse as fundações. Há, no entanto, outra explicação para a catástrofe. Tem sido sugerido que o problema estava inteiramente nos pilares do condomínio. Onde originalmente deveriam ser sólidos e fortes, possuía menos pilares que eram finos e ocos. Será que a falta de materiais se deveu a uma lavagem de dinheiro? Ou esta falha grosseira foi apenas um erro? O que vocês acham, pessoal? Gostaríamos de saber o que vocês acham que causou isso. Então deixe seu comentário. O incêndio de Cerro Grande.
Em 2000, uma vasta área do Novo México foi envolta em chamas. Aproximadamente 400 famílias foram afetadas e perderam suas casas devido ao incêndio. O fogo era tão forte que se aproximava do Laboratório Nacional de Los Alamos, onde resíduos radioativos eram enterrados no subsolo. O mundo inteiro estava num estado de medo de que material radioativo fosse liberado para a atmosfera. Felizmente, os medos não se concretizaram, mas vários edifícios dentro do instituto foram danificados pelo fogo. De acordo com o que foi revelado, a causa do incêndio foi um pedido da administração do Monumento Nacional de Bandelier, que fica perto de Los Alamos, para proteger o patrimônio cultural da região. Incêndios eram frequentes naquela área, e eles decidiram queimar as florestas particularmente perigosas ao redor de Bandelier. Esta solução pode parecer estranha à primeira vista, mas na verdade não é tão estranha assim. É chamado de queimada de terras selvagens, e muitas vezes são ateados fogos para este fim. O erro cometido pelos autores do incêndio de Cerro Grande foi não levar em conta as condições climáticas. Ventos fortes tornaram o fogo mais forte do que os humanos podiam controlar, e o clima também era mais seco, tornando as florestas ao redor mais inflamáveis. Queda de bombardeiros caros. Em 23 de fevereiro de 2008, um B-2 Spirit, o mais avançado bombardeiro estratégico da Força Aérea Americana, caiu logo após a decolagem. O acidente ocorreu na base aérea de Andersen, na ilha de Guam. Felizmente, nenhum acidente foi relatado, pois os dois pilotos foram capazes de ejetar com segurança. Mas foi a primeira vez que uma aeronave que custou mais de $1 bilhão despencou. Embora muitos inicialmente tenham culpado o piloto pelo acidente, a investigação do acidente revelou que a culpa não foi do piloto. O problema era o sensor de pressão de ar, mas o que era mais precisamente o problema era que o sensor em si não tinha sido testado. A alta umidade do ar estava causando condensação. Como resultado, os sensores não mediram corretamente e exibiram informações incorretas. Um simulador foi usado para reproduzir e simular a mesma situação, mas em tal situação era impossível salvar a aeronave. Quando se tem uma aeronave que vale mais do que o orçamento de um pequeno país de terceiro mundo, você provavelmente precisa monitorar o estado da aeronave com muito cuidado em todos os momentos. Até onde se sabe, ninguém foi punido pela perda do Spirit B-2 no fim das contas, mas talvez os engenheiros devessem ter prestado mais atenção à condição dos sensores. Rompimento da barragem de Oroville Dam. A barragem de Oroville Dam foi construída no rio Fetter, na Califórnia. Sofreu e resistiu a muitos desastres naturais, incluindo a grande inundação de dezembro de 1964. É lamentável, mas os acontecimentos provaram que a loucura humana é mais perigosa do que qualquer inundação. Tudo começou em 2013, quando o canal de drenagem da represa de Oroville rachou e precisou ser reparado. Como resultado dos reparos, o lote foi consertado e nos anos seguintes foi esquecido que isto tinha acontecido. Foi somente em 2017 que ocorreu o desastre, quando a saída do canal de drenagem se rompeu repentinamente, após a fenda ter sido identificada e supostamente reparada 4 anos antes. Mais tarde foi descoberto que os engenheiros subestimaram a força de erosão da água e a velocidade da deterioração durante os reparos. Como resultado, um buraco de vários metros de profundidade se abriu no canal de drenagem e a água começou a erodir pela encosta do canal. Felizmente, uma catástrofe maior foi evitada, evitando inundações e grandes danos a áreas povoadas, mas as pessoas ainda foram forçadas a evacuar. A barragem de Oroville já foi reparada e está funcionando normalmente como uma barragem agora. Então, estes foram os casos que, por sorte, terminaram em um final feliz. Chegamos ao final do vídeo. Obrigado por nos assistir. Espero que tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nossas notificações. Não percam nenhum episódio novo. E claro, adoraríamos se você pudesse compartilhar este vídeo com seus amigos em sites e nas redes sociais. Esperamos que muito mais pessoas possam ver. Então aqui fica o nosso tchau por enquanto. Vemos vocês novamente. Até mais!